Além do Bolsonaro ser responsável, nós ainda temos a desgraça de ter os filhos dele, que são mais irresponsáveis ainda. O Eduardo Bolsonaro conseguiu ontem um incidente diplomático. Na verdade, não foi incidente porque ele fez de propósito, mas ele conseguiu brigar com a China. E o governo chinês enquadrou o Eduardo Bolsonaro. A situação dele não vai ficar legal, não vai ficar nem um pouco legal, porque os Bolsonaro eles estão acostumados a lidar com a esquerda do Brasil, com parte da direita do Brasil, que é antibolsonarista agora, e com os países europeus que são mais educados, que são aquela velha política de ser mais educado. Então, quando eles vêm com uma educação, com mentiras, com fake news, esses setores não sabem como lidar. Só que o governo chinês não é assim. O governo chinês vai para cima. O governo chinês está acostumado a lidar com fascista e com gente dessa laia. Então eles vão para cima do bolsonarismo e o Eduardo Bolsonaro foi enquadrado. Vamos falar já disso, mas antes, se você é contra o governo Bolsonaro, se inscreve no canal, curte o vídeo. É 1 segundo se inscrever no canal, é de graça. Tem aqui no cantinho o ícone do Plantão Brasil. Você clica em inscrever e está inscrito e ajuda a gente a fazer resistência e oposição a esse desgoverno que está acabando com o país. Então, vem com a gente. Agora vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro ontem ele tweetou, ele respondeu a um tweet e tweetou no dele, colocou no dele, que o governo chinês é o culpado pelo vírus e que ele falou mais ou menos assim: quem assistiu Chernobyl, a situação agora é a mesma, apenas troque o Chernobyl pelo coronavírus e o governo, a ditadura soviética, ele chama de ditadura, pela ditadura chinesa. Essa ditadura comunista escondeu isso de todos e agora é tarde demais. Então ele acusa o governo chinês de ter escondido o vírus de todo mundo e chama de ditadura comunista e tudo mais. É engraçado que o Bolsonaro, o pai dele, foi para a China faz alguns meses e estava lá elogiando o governo chinês e falou que a China não era comunista coisa nenhuma, apesar da China só ter um partido no país, que é o Partido Comunista, e é governada pelo Partido Comunista há trocentos anos. O Jair Bolsonaro falou que não. Agora o Eduardo Bolsonaro contraria o próprio pai e fala que sim, que é uma ditadura. Eles gostam das ditaduras de direita e das ditaduras que entregam tudo para os Estados Unidos. Por exemplo, eles elogiam a ditadura do Pinochet, que foi no Chile, a ditadura que mais matou gente em toda a América Latina, a ditadura mais devastadora aqui. Eles elogiam o ditador Stroessner do Paraguai, que era um pedófilo, estuprador, estuprou milhares de crianças. Aí eles elogiam, falam que é herói nacional e tudo mais, adoram, elogiam a ditadura do Brasil, elogiam o torturador Ustra, aí pode ser ditadura. Mas a China não pode, a União Soviética não pode, a Coreia do Norte pode porque é amiga do Trump, aí pode. Então eles têm essa seletividade com as ditaduras no governo Bolsonaro. Eles gostam de umas e não gostam de outras, gostam quando lhes convém e não gostam quando não lhes convém. E aí o Eduardo Bolsonaro falou isso e achou que ia ficar impune, que o governo chinês ia fazer como governos de outros países, ignorar ou responder com alguma coisinha educada, mas não. O embaixador chinês falou que é uma responsabilidade, exigiu um pedido de desculpas e o perfil oficial da Embaixada da China respondeu: olha, eu não gosto de ler coisa aqui no canal, vocês sabem, eu gosto de falar, mas a resposta foi muito boa. Eles falaram: as suas palavras, Eduardo Bolsonaro, são extremamente irresponsáveis e não são familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando as amizades entre os nossos povos. Então a embaixada chinesa disse que o Eduardo Bolsonaro contraiu vírus mental. Muito boa resposta, e o embaixador da China exigiu um pedido de desculpas dele. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele pediu desculpas em nome da Câmara dos Deputados, porque o embaixador chinês falou: olha, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não condiz com um deputado federal do Brasil. Um deputado federal do Brasil não pode sair acusando outros países. Muita gente esqueceu, principalmente do lado bolsonarista, mas a China é o maior parceiro comercial do Brasil. E a parceria China-Brasil começou a estremecer quando o PT saiu, porque foi o PT o governo do PT, o governo Lula, o governo Dilma, que fez a criação dos BRICS junto com Rússia, China, África do Sul e Índia, e era um bloco muito grande, um bloco muito poderoso no mundo. Os BRICS já estavam ganhando
mas muita influência na geopolítica. O Brasil tinha um papel importantíssimo nos BRICS. Quando o governo Dilma foi derrubado, o Temer não conseguiu fazer com que isso continuasse e o Bolsonaro pôs tudo a perder. O Bolsonaro, ele já mostrou que ele tem muito medo do Putin, que é o presidente da Rússia, mas ele não é amigo dele, ele só tem medo, ele já mostrou ter medo, já falou até em vídeo que tem medo dos russos. Com a China, ele foi à China, falou que ia ser amigo da China, que ia ter parcerias com a China, mas ele continua atacando a China. E nos Estados Unidos, para tentar criar uma cortina de fumaça contra a epidemia, que lá a coisa tá feia também, eles estão chamando esse vírus de vírus chinês. Ah, o vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês. Isso é quem fala o Donald Trump. Então, os bolsonaristas estão sendo porta-vozes do Donald Trump aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, sempre a serviço do chefe, ele é como um cachorrinho, e o Donald Trump tem ele assim na rédea curta, e ele vai e ataca o governo chinês. O governo chinês já respondeu com essa boa resposta e agora partidos vão pedir a cassação do Eduardo Bolsonaro porque ele estremece as relações, ele é filho do presidente, ele queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos sem nem falar inglês direito, ele é um mentiroso compulsivo e ele estremece as relações do Brasil com o maior parceiro comercial num momento de crise, que é o momento que o Brasil mais precisa de parceiros comerciais para ajudar o país. Ele estremece as relações com a China. E olha, a China está doando milhões, centenas de milhões de máscaras profissionais, não é essa máscara que você compra por R$1, não, máscara profissional, máscara boa para os países europeus. A China está doando essas roupas para eles combaterem o vírus, está doando testes, está doando tudo para os países europeus. Poderia doar para o Brasil? Poderia, porque o Brasil não tem o dinheiro que os países europeus têm, não tem a estrutura médica que os países europeus têm, mas o Eduardo Bolsonaro, em vez de bajular a China, ou porque o Bolsonaro gosta de bajular os Estados Unidos, em vez de fazer o mesmo com a China para ver se consegue alguma doação, ou de tratar com respeito, como o Lula sempre fez, tratou a todos com respeito, goste ou não, ele tratava com respeito e ele era amigo de todos e unia os povos. O Eduardo Bolsonaro, ele pega o país que está doando tudo para todo mundo e ele critica. E aí o Brasil, enquanto o pai dele acaba com o país, ele acaba com as relações bilaterais Brasil e China. O Brasil corre muito risco, porque agora a China também está em crise. Todos os países do mundo entrarão numa crise severa. A da China é a menor crise, porque a China anunciou hoje que zerou a epidemia dentro do país. Nenhuma transmissão foi feita nas últimas 24 horas dentro da China. São 34 novos casos do vírus na China e são casos de pessoas que vieram de fora da China já com o vírus. Ninguém contraiu o vírus na China. A China conseguiu conter a epidemia. A curva da China fez assim e já está descendo rapidamente. Já já a China volta à vida normal, a economia chinesa volta a crescer e a China vai ter, porque a economia vai voltar a crescer, mas não tanto quanto deveria, a China vai ter uma ótima desculpa para começar a cortar tudo do Brasil. E quem vai se ferrar são os produtores, os ruralistas bolsonaristas, porque são eles quem vendem para a China, são eles quem estão vendendo carne para os chineses, são eles quem estão destruindo a Amazônia para plantar mais soja para vender, entre outros, para os chineses, são eles quem vendem tudo para os chineses, são os bolsonaristas, eles é quem vão se ferrar, são eles quem vão perder muito, mas muito dinheiro graças ao Eduardo Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, ele tá bem sem moral nos últimos dias, porque ele foi desmentido publicamente na Fox News nos últimos dias. Eu até esqueci de falar aqui no canal, mas lembra que o teste do Jair Bolsonaro, ele disse que deu negativo, mas não mostra o teste. Então até hoje eu não sei se o Jair Bolsonaro deu positivo ou negativo. Você, comenta aí, você acredita no Jair Bolsonaro que o teste dele deu negativo? Se ele não mostrar o teste com a assinatura de um médico, colocando ali o número do CRM, eu não acredito. Porque o Eduardo Bolsonaro, e aí o repórter da Fox mostrou o WhatsApp dele, e mostrou inclusive para a Globo, que colocou isso no Jornal Nacional no dia, ele falou com todas as letras o primeiro teste deu positivo. Ele falou, ele escreveu ali no WhatsApp. E a Fox News desmentiu o Eduardo Bolsonaro na cara dele e depois a Fox News ficou o dia seguinte inteiro dizendo, o filho do presidente Jair Bolsonaro do Brasil disse primeiro que o teste dele para o vírus deu positivo e depois disse que deu negativo. Então a Fox News mostrou, foi uma humilhação internacional do Eduardo Bolsonaro e para todos os brasileiros, porque é o filho do presidente, queira ou não, goste ou não, é o filho do presidente do Brasil mentindo para uma cadeia de TV dos Estados Unidos, que é extremamente conservadora e que é
a única que apoia Donald Trump. O Donald Trump ele gosta de falar CNN é fake news, não sei quem é fake news, não sei quem é fake news, New York Times é fake news, Washington Post. Mas a Fox News ele nunca atacou, a Fox News nunca perdeu credencial, ele gosta, o Donald Trump, de tirar credencial de jornalistas que o cobrem, ele faz igualzinho o Bolsonaro, mas com a Fox News ele nunca atacou a Fox News, porque é o canal que defende o Trump, assim como a CNN Brasil, no Brasil, é o canal que vai defender o Bolsonaro, que já está fazendo isso, inclusive com jornalistas como Caio Coppola, que está naquele grupo de marketing Bolsonaro, que é liderado pelo Eduardo, ou seja, ele é um empregadinho dos Bolsonaros, ele tem o rabo bem preso, tá com a rédea curta, assim, o Caio Coppola, e vários da CNN, tem o racistinha William Vac lá. Pois bem, assim como a CNN Brasil protege o Bolsonaro, nos Estados Unidos é a Fox News. E o Eduardo Bolsonaro conseguiu mentir para a Fox News e causar uma briga muito séria ali entre os bolsominions, os bolsonaristas e os conservadores norte-americanos. Agora ele briga com a China, o Eduardo Bolsonaro está no caminho, assim, a passos largos para a cassação do mandato. E o próximo vídeo aqui do canal eu vou falar sobre como o Bolsonaro está no pior momento dele, disparado, desde que ele virou presidente. Ontem foram panelaços e tudo, e o Bolsonaro corre real risco de sofrer impeachment, de cair, de ser derrubado, e quanto maior ele tá, maior o tombo, e ele tava assim, ó, com uma soberba muito alta, o tombo dele vai ser muito alto, e o filho dele provavelmente vai entrar nesse tombo, porque é difícil que o Jair Bolsonaro caia e o Eduardo Bolsonaro continue com o mandato. A maior possibilidade é que o Jair Bolsonaro caindo, o Eduardo Bolsonaro será cassado, talvez antes, talvez depois, mas que ele será cassado, porque o Eduardo Bolsonaro cometeu vários crimes que um deputado não pode cometer. Ele pediu o AI-5, ele mentiu sobre o coronavírus, ele cometeu também outros crimes que já tem processos de cassação, já tem pedidos de cassação dele, e agora ele estremece as relações com a China, o governo chinês enquadrou e o governo chinês vai cobrar, vai pedir a cabeça dele. Não tenha dúvidas de que o embaixador chinês ou alguém do governo chinês vai pedir a cabeça dele. E ontem, inclusive, eu fiz um vídeo aqui, deu mais de 150 mil visitas, falando, a China acusou os Estados Unidos de plantar o vírus lá em Wuhan. A Globo ontem falou isso porque agora o governo chinês fala isso abertamente, já estava falando abertamente, tanto é que eu fiz o vídeo aqui, foi o porta-voz oficial do governo chinês falando não só no Twitter, mas ele falou na rede social chinesa, falou em todas as redes sociais sobre isso, mas agora há ministros da China, ministros de Estado da China, outros ministros, que estão falando, os Estados Unidos plantou o vírus aqui e agora eles estão chamando de vírus chinês, o vírus é americano, então a China não vai deixar isso barato, a China se recuperou, o resto do mundo está gastando bilhões, assim, se for converter em real, trilhões e trilhões cada país para conter a epidemia ou para tentar melhorar a economia nesse tempo difícil, e enquanto isso, a China já conteve tudo, a China agiu rapidamente, construiu aquele hospital, tudo, a China vai voltar a crescer e os Estados Unidos estão ali sem saber muito bem o que fazer. A diferença é que Donald Trump negou o vírus, também falou que era uma fantasia, que era fake news, e inclusive ele estava do lado do Bolsonaro na entrevista. Só que o Donald Trump, ele começou a agir, ele separou 500 bilhões de dólares para pagar em cash, em depósito bancário para os americanos. É muita grana, dá mais de $1.000 para cada cidadão americano. Só que ele vai pagar esses 500 bilhões só para cidadãos que estão mais vulneráveis, então é cerca de metade da população. Então dá $2, $3.000 para cada cidadão americano para eles sobreviverem nesses tempos difíceis, tempos de quarentena. Enquanto isso, o governo Bolsonaro sabe quanto eles estão oferecendo? R$200. E não é para todo mundo não, são só para 10 milhões de pessoas. R$200. Eu quero ver se o Paulo Guedes consegue viver 2 horas com R$200. Até o restaurante que ele come custa mais caro que isso. Até o vinho que ele bebe no restaurante, que ele nem bebe a garrafa inteira, que ele já falou que não é de beber, que às vezes ele pede e não bebe tudo, custa mais de R$200. Então é uma palhaçada o que o governo Bolsonaro está fazendo. O Brasil vai virar um caos graças a esses irresponsáveis. E se você quer ver a casa cair para eles, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para cima deles. Agora é a hora, o Bolsonaro está mais fraco do que nunca, agora é a hora da gente ir para cima deles, porque quando o inimigo está fraco, é a hora de atacar, é a hora de abocanhar, porque senão ele pode tentar recuperar um pouco da força dele mais para frente, lá no futuro. Então vamos para cima, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e vamos fazer oposição sempre. Falou!